Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do MAC. Mas o que é o MAC? O MAC, ele é uma metodologia de desenvolvimento de negócios, que ensina pessoas a criar negócios desde o zero até a alavancagem de negócios. Sendo que no MAC nós temos um modelo exclusivo de negócio para advogados. E esse modelo de negócio, ele acontece aqui dentro do nosso ecossistema jurídico do MAC. Um dos pilares do MAC, especificamente mais voltado para a advocacia, é que o advogado ele precisa ter visibilidade. E nós entendemos que o podcast seria uma excelente ferramenta para promover esses advogados que fazem parte do nosso ecossistema. Esse modelo é desenvolvido dentro do ecossistema do MAC, que reúne advogados que compartilham da mesma visão de negócio, buscando se desenvolver, crescer, enfim, prosperar na advocacia de uma forma diferente. O advogado que não se encaixa no modelo tradicional, hoje ele pode contar com o modelo de negócio do MAC. Em resumo, no MAC, via ecossistema jurídico, nós investimos no crescimento do advogado. O podcast, ele é uma das ferramentas que a gente utiliza para trazer essa visibilidade que o advogado precisa. E para abrir esse podcast, eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Esse convidado, senhores, é um convidado de vida. Já são várias iniciativas que eu tenho desenvolvido aqui, juntamente em parceria com a instituição. E esse convidado sempre tem apreciado todas as nossas iniciativas, apoiando com muita visão estratégica e, inclusive, muita generosidade. Ele é uma pessoa muito especial na minha vida. Se eu já consegui conquistar alguma coisa, ele contribuiu muito para esse degrau onde eu consegui chegar. Ele é advogado formado pela UCDB há 18 anos. Também graduado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda pela UCDB há mais de 25 anos. Atualmente está em formação em jornalismo pela Estácio de Sá e cursando relações públicas pela Unicesumar. Possui especializações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Civil, Direito Consumidor e Direito Desportivo. Gente, olha o currículo dele. Na OAB do Mato Grosso do Sul, ele é presidente da Comissão de Defesa e Direito dos Animais, criador da Comissão de Juizados Especiais e da Comissão do Terceiro Setor, além de membro da Comissão de Direito do Autista. Dentro do ecossistema jurídico do MAC, ele também atua como nosso conselheiro estratégico. É com grande alegria que eu recebo aqui hoje, no primeiro episódio do nosso podcast, meu querido amigo Dr. Jaime Magalhães. Quero aqui agradecer a doutora Adriana pela oportunidade, né, principalmente de estar fazendo esse convite, de poder inaugurar esse podcast. Principalmente saúdo aqui os nossos colegas advogados, né, que convido até para conhecer o ecossistema, para conhecer uma nova forma de advocacia, né? Eu digo que a advocacia tem passado por fases, e essa é uma nova fase importante para que o advogado conheça e que também possa se rentabilizar e ter resultados positivos, principalmente tendo ao seu lado pessoas com o mesmo objetivo. Dr. Jaime, muito obrigada, muito feliz em ter o senhor aqui fazendo essa inauguração. Como eu já disse, o senhor é uma pessoa muito especial, não só na minha carreira, mas também na minha vida pessoal, por todo o apoio que desde sempre o senhor tem nos dado. Já são uns 5 anos, né, doutor, que a gente está aí trabalhando junto com as nossas iniciativas, né? Pois é, passa rápido, né? Um tempo, mas assim, acho que Deus une as pessoas que têm os mesmos propósitos para que a gente possa seguir em frente.
Muito obrigada. Doutor Jaime, antes de entrarmos na sua trajetória profissional, eu gostaria de começar pela essência do Doutor Jaime. Eu já tive, a honra de conhecer um pouquinho do ser humano que o senhor é, mas entendo que essa é uma excelente oportunidade de pessoas conhecer o senhor, de conhecer o Doutor Jaime na essência. Quem é o Doutor Jaime? Doutor Jaime, eu até prefiro ser mais informal, né? Jaime. O Jaime é o filho do Jaime de Magalhães, né? Eu sou Júnior, né? Filho da Marlene Regina de Almeida Magalhães. Meus pais, graças a Deus, estão vivos, né? Eu tenho uma formação cristã, né? Católica, né? De berço. Tenho a oportunidade de ter feito alguns cursos, sou apaixonado pelo conhecimento, né? Eu sei que a doutora relatou aí meu currículo em questões de direito, mas também tem algumas coisas, pós-graduações em direito em comunicação, né? E também sou formado, tenho algumas formações em coach, né? E principalmente, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano. Eu acho importante a gente se preocupar com o desenvolvimento humano e tenho isso como uma meta de vida. Doutor Jaime, em que momento da vida do senhor surgiu a vocação jurídica? Olha, é bem engraçado, porque aqui nos bastidores eu até falei, eu comecei com um sonho de ser dentista. E aí eu fui para uma faculdade, conheci a comunicação, onde eu me apaixonei, fui fazer aquelas avaliações de psicóloga, né, que faz para identificar qual área, né, porque depois que eu me frustrei com o dentista, né, com o odonto, eu acabei me encontrando na comunicação e falaram, ó, você tem que fazer áreas de humanas, ou faça direito, ou faça comunicação. Fiz a comunicação, depois vim para o direito, que eu recomendo como uma segunda faculdade muito legal para quem faz ela como segunda faculdade. E aí no direito eu me encontrei. A princípio queria ser juiz, tanto é que eu fiz escola de magistratura do trabalho, escola da magistratura a estadual, né? Aprendi muito com juízes, com desembargadores hoje. E depois me apaixonei pela advocacia, porque como juiz a gente tem que decidir, mas como advogado você é um primeiro juiz. Você tem que trabalhar para os dois lados. Então tem horas que eu vou atuar para um, tem horas que eu vou atuar para outro, e me encontrei na profissão como advogado. Houve em algum momento algum acontecimento, alguma influência de alguma pessoa que tenha despertado, contribuído para isso? Teve alguma inspiração durante esse período? Olha, inspiração durante o período, naturalmente, são colegas, né, que eu sempre recomendo aos novos advogados que entrem nas comissões. Naturalmente, eu aprendi muito com os colegas mais antigos, né, e aqui eu posso elogiar, principalmente no direito do trabalho, quando eu comecei lá atrás, o doutor Oclésio Assunção, era o nosso presidente na época da Comissão de Direito do Trabalho, e assim outras personalidades, outros colegas, e até colegas da mesma época, ou um pouquinho mais velho que a gente, que com o seu trabalho, com seu acolhimento dentro das comissões, permitiu que a gente pudesse ter um pouco mais de conhecimento e pudesse se desenvolver como advogado. Excelente. Quando o senhor iniciou efetivamente o exercício da advocacia, qual foi o primeiro grande choque de realidade? Aquele momento assim que o senhor encontrou entre a teoria jurídica e a prática forense, porque são fases muito distintas, né? Então, qual foi assim esse primeiro choque de realidade que o senhor teve na profissão? Eu costumo dizer que seria muito importante que as universidades olhassem para uma questão de empreendedorismo, que é a maior dificuldade daquele que está começando o seu trabalho como advogado, é se colocar no mercado. E assim, eu não tinha uma referência, na verdade, meu pai não era advogado, tinha meu irmão, mas não tinha escritório a princípio, né? Então, o que no início eu tive que fazer? Eu, de início, comecei a fazer cobranças de notas promissórias. E nessas cobranças, às vezes, quando eu cobrava a outra parte falava: o senhor não mexe com inventário, o senhor não mexe com outra coisa, e eu estou precisando de advogado, e acabou surgindo outros clientes. Então, no meu início de carreira, foi um início que trabalhei de domingo a domingo.
né? E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo, crescendo, desenvolvendo, aprendendo, né? E conseguir. Mas a grande dificuldade hoje que eu vejo é essa possibilidade. Tá, e aí? Eu saio para o mercado de trabalho, vou agora, passei na OAB, e agora? O que que eu faço? Né? Primeira coisa que eu tive como experiência, vou para as comissões para aprender um pouco, para, se eventualmente tiver dúvida, pedir apoio dos colegas mais velhos. Vou também buscar informações, cursos, tudo que for possível para poder entender melhor, porque é aquela coisa, a faculdade ela não te prepara para a vida aqui fora. A prática é bem diferente da teoria. Então, foi nesse sentido que eu acabei participando de comissões dentro da OAB desde lá no início, né? E depois eu tive essa oportunidade de contar com alguns colegas, parceiros também, que puderam nos auxiliar, né, com orientações e desenvolvimento depois. Então, em resumo, doutor, o problema de hoje era o mesmo problema, da época que o senhor se tornou advogado? Sim, eu percebo, né, na verdade, que hoje a maioria, tanto os advogados que estão saindo para o mercado de trabalho, quanto aqueles da minha época, eles tinham dificuldade de decidir: vou ser um seletista ou vou ser um empresário? Eu optei por ser empresário, depois até vou falar os meus motivos, né, naturalmente, né, empresário, eu digo, assumi o meu escritório autônomo porque eu vi que era melhor, né, não ter essa dependência e sentir também a liberdade que dá para que a gente possa atuar, né? Naturalmente que depois a gente vai agregando alguns colegas, parceiros para nos auxiliar, porque graças a Deus a carteira de clientes vai ampliando e a gente já não vai dando mais conta. Então, eu sempre percebi isso. Nós precisamos atender os clientes de uma maneira diferente, né, com mais atenção e principalmente contar, quando necessário, do apoio de colegas dispostos e com o mesmo ideal que você para poder desenvolver. A advocacia é uma profissão de grandes responsabilidades e muitas vezes de intensos desafios. Na trajetória do senhor, quais foram os momentos mais desafiadores da sua carreira? E como que eles contribuíram para moldar o profissional que o senhor se tornou hoje? Momentos que a gente passa, né, logo no início, né, acredito que principalmente quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente não sabe cobrar, né, questão de honorários. Eu sou um defensor da tabela de honorários, que eu entendo que é o mínimo para que um colega possa sobreviver da advocacia, né, porque a gente tem gastos com ar-condicionado, papéis e outras coisas, publicações e outras coisas mais, e a grande dificuldade era saber gerir essa situação, né? Na verdade, a gente é o que eu falei, além do direito, do conhecimento técnico-jurídico que a gente procura, né? Nós precisamos buscar mecanismos, principalmente de empresário, para saber administrar seu escritório, para poder saber o quanto que custa uma impressão, uma tinta, o terno que eu uso, o carro que eu uso, a gasolina que eu uso, e também para poder colocar na balança se o valor que eu estou cobrando para o meu cliente é um valor adequado, porque e eu percebi e acredito que alguns colegas também no início de carreira cometem esse erro, de às vezes com o desejo de receber uma ação, cobrar muito abaixo do valor, às vezes até cobrar abaixo da tabela, acreditando que, pelo menos está entrando dinheiro, mas não. Na verdade, muitas vezes nós viramos escravos de um processo, presos a um processo, né, a alguns processos, né, e você trabalha, na verdade, você não está recebendo, você está pagando para trabalhar. Então, acho que uma das coisas que, com o tempo, eu fui desenvolvendo, principalmente, foi essa habilidade de poder desenvolver melhor e saber o quanto é o justo que eu tenho que cobrar do meu cliente. E isso não é um fato isolado, né, doutor? Essa dor, ela é uma dor da advocacia, não é só do senhor, né? De muitos não seguirem a tabela de honorários, em busca de fechar contrato, né? Com certeza. Com certeza. A precificação hoje na advocacia, também acredito que deve se trabalhar muito dentro da OAB, dentro dos cursos que tem na ordem. O colega também tem que buscar, hoje tem vários cursos aí, o Sebrae oferece. Então a gente tem que estar buscando informações como precificar o seu trabalho,
né? Na internet tem vários cursos também gratuitos que a gente pode estar buscando, né? Principalmente o que eu observo? A grande dificuldade, não é ter dó do cliente. Na verdade, a gente tem que saber o justo, né? Existem clientes que você tem que entender que às vezes não é para o advogado particular. O atendimento do advogado particular exige tempo, exige uma atenção diferenciada e às vezes não é todo mundo que infelizmente tem. E aí, nesses casos, inclusive, o advogado tem que ter a firmeza, às vezes, na situação, para encaminhar para uma defensoria pública, entendendo que às vezes não vai ser. Mas existem clientes também que arranjam os seus meios para poder ter esse atendimento diferenciado. Então, você tem que deixar livre o cliente. Eu vejo nesse sentido. Eu acredito que o advogado particular, ele tem que estar pronto para isso, para verificar se aquele cliente está preparado para ser um cliente do escritório, sabendo e ciente dos gastos que vão ter, do trabalho que o advogado vai ter, e principalmente o colega tem que estar preparado se eventualmente enxergar que aquele cliente não tem as condições necessárias, principalmente na questão financeira, de estar naquele escritório, que seja direcionado à defensoria, que também faz um trabalho bonito, né? Faz um trabalho de assistência à população, mas é aquela coisa, o atendimento com certeza não é do mesmo modo como é um de um advogado particular, né? Mas para isso tem que também ver as necessidades e principalmente as capacidades do cliente. Excelente. Doutor Jaime, com todo o currículo e com toda essa capacidade de comunicação que o senhor demonstra aqui para nós ter, fica muito claro uma organização, planejamento, o senhor desenvolveu habilidades que não são todos os advogados que desenvolvem. Ainda assim, acontece os imprevistos. Muitas coisas, não sai como planejado, né. Quando não sai como planejado, quando aquele processo não deu o resultado que o senhor almejava, como que o senhor reage? Como que o senhor sustenta emocionalmente diante desses imprevistos dentro da carreira? Olha, eu vou dizer que eventualmente nós tivemos algumas ações, infelizmente, que é natural, né? Nós não ganhamos 100% das ações. E nós trabalhamos com muita expectativa de cliente, né? E todos os clientes esperam que tenha um resultado positivo. Eu sempre, desde o início, eu também gostaria de falar isso, né, doutor, que eu acho importante também para estimular essa cultura dentro dos colegas, que é a questão do acordo. Sempre eu procuro trabalhar por acordo, trabalhar por consenso entre as partes, né. Eu entendo que, às vezes, o meu cliente busca um determinado objetivo, a outra parte também busca o seu objetivo, mas nem sempre o juiz vai dar sentença nem favorável ao outro lado, muito menos favorável para a gente. Quando possível e quando existe um equilíbrio entre meu cliente, eu procuro trabalhar isso no cliente, falando dos riscos da demanda, dos riscos que às vezes tem do processo, a demora, às vezes, de um processo. Então, eu procuro estimular para acordos. Eu tenho, graças a Deus, uma capacidade de convencimento, em alguns casos, grande até, de desenvolver junto a colegas e trabalhar junto com colegas dentro do melhor. Não o abuso, né? Por exemplo, eu entendo que às vezes o outro lado vem com uma proposta bem ínfima e aí a gente às vezes prefere que instrua, né? Mas quando tem alguma coisa razoável, eu digo ainda, é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Olha só, excelente. Doutor Jaime, na visão do senhor, e a gente acho que até que compartilha dessa mesma visão, os advogados que estão iniciando a carreira, eles têm cometido, assim, erros primários, né? Sim, eu acredito que alguns colegas no início têm cometido erros porque na verdade, é o que eu falei, a advocacia, o direito em si, ela não prepara para a questão prática. Eu vejo que as universidades deveriam ter essa visão um pouco mais prática da realidade. A gente, às vezes, enfrenta alguns colegas mais novos, por inexperiência, às vezes, que adotam a gente como inimigo, né? Às vezes eu estou do outro lado, mas eu sempre procuro ter
cordialidade, urbanidade, respeito pelo colega que está do outro lado, né? Eu já interferi junto a magistrado, que infelizmente foi ríspido com uma colega nova, né? E é necessário o advogado ter essa urbanidade. Nós estamos de lados opostos, mas nós não somos inimigos. Aham. E aí eu vejo muito isso, infelizmente, a gente às vezes em petições, às vezes são mais exageradas, né? O que ofende não só a parte, ofende o advogado, né? Eu sou daquela coisa, quanto menos exagerar ou entrar principalmente quando a gente atua em família, quanto menos picuinha você colocar no processo é melhor, né? Seja relato, ó, não deu certo a convivência, os dois resolveram separar, ponto. Não entrar nessas nuances, né, que acaba por criar um conflito, dificulta acordo, né? Então é o que eu falei, eu procuro sempre estar aberto a acordo, então eu de forma alguma vou criar dentro dos fatos ou criar dentro do processo mecanismos que possam prejudicar a outra parte ou que possam ofendê-la. Isso dificulta acordo. Então, na verdade, eu vou falar, ó, você é o mais simples possível, dentro com palavras que não ofenda o outro lado, né? E principalmente deixar a porta aberta para eventual acordo. A gente sempre tem que estar deixando a porta aberta para que o colega venha conversar com a gente. Olha, eu sei que não. Porque é aquela coisa, principalmente quando a gente fala de família. Os dois lados, às vezes, têm os seus erros, né? Mas não cabe dizer aqui, um processo não pode ser usado como um lava-roupa, né? Na verdade, a gente tem que deixar E acontece isso. muito na É o que família, mais né? acontece, é o que mais acontece. Exposição de crianças, exposição de coisas íntimas do casal, que eu já enfrentei, infelizmente, e a gente fica até triste, porque isso aí desgasta com o juiz, o colega acaba passando vergonha, né? Então a gente tem que estar muito atento a essa situação. E eu gostaria de deixar um recado aqui para os meus colegas que eu aprendi também. Aí eu digo a importância de estar dentro das comissões. Quando eu estava na Comissão de Direito do Trabalho, um magistrado da Justiça do Trabalho teve a presença aqui na OAB e falou o seguinte: quem mente no processo é o advogado. Olha, aquilo na frente de 20 advogados pareceu como um absurdo, mas aquele juiz, ele me deu uma lição que é: todas as vezes que eu faço uma ação trabalhista ou uma ação civil ou qualquer tipo de ação, eu colho a assinatura do meu cliente, eu peço para que ele relate, eu faço a anotação daquilo que relata, e eu acho que isso é importante para os novos advogados saberem, porque, infelizmente, às vezes tem essa má fama de que o advogado mente no processo, e é aquela coisa, a gente trabalha com aquilo que o cliente nos traz. E a melhor forma, até o juiz lá na época falou, se vocês querem me provar que vocês não mentem, me apresente uma ficha de atendimento assinada pelo seu cliente, que aí, com certeza, eu vou para cima dele. Uhum, excelente. Isso, inclusive, protege o senhor como advogado, Com né? certeza. Inclusive, pode ser utilizado na própria impugnação, para quem começa com a inicial, a outra parte contesta falando que está mentindo, eu junto na impugnação os fatos assinados pelo meu cliente. Esse é um dos erros, né? O advogado enxergar o outro colega como um opositor. Esse é um dos erros que o senhor percebe que os advogados cometem. Tem mais algum erro que o senhor percebe, assim, que os advogados, principalmente os iniciantes, cometem na carreira da advocacia, doutor? Além desse? Como eu falei, né, doutora, um dos erros que eu até lá no início também cometi é o famoso lugar, posição dentro dentro da sala de audiência, né? Muitas vezes a estratégia que eu usava, até brinco, né? A estratégia que eu usava, esperava o colega mais experiente entrar na sala, onde ele sentava, eu sentava do outro lado, né? Mas tem, na legislação, a gente tem mecanismos de saber aonde que vai sentar, né? Então, essa é uma das coisas. Mas além disso, né, na advocacia. Eu cometi esse erro, Não, mas doutor. tranquilo, aí eu até brinquei, a estratégia deixa o outro entrar na frente. Na cadeira Você errada. oferece para o colega entrar na frente e deixa ele entrar. Onde ele sentar, aí você espera ele sentar. Se o juiz falar para ele, ó, doutor, não é aí que o senhor senta, aí você não vai passar a vergonha de sentar no lugar errado. Mas brincadeiras à parte, e eu acho importante dizer isso, é o que eu falei. Eu vejo, e também cometi esse erro no início, de cobrança de honorários. A gente cobrou honorários que praticamente a gente trabalhou dentro do processo
para aquele processo e não teve uma remuneração adequada. Então, com o tempo, a experiência, a gente vai adquirindo isso, né? Essa expertise, né, necessária para poder cobrar aquilo que é justo. Eu vejo que a advocacia, e isso é necessário, trazer aos colegas mais novos essa formação, né? Porque foi uma dor que eu tive lá no início. Tá, eu preciso de cliente. Todo mundo sai da faculdade e tá, e agora? Eu preciso de cliente. E às vezes, na ânsia de buscar cliente, você reduz o preço dos seus honorários. Reduzir o preço dos honorários não é a melhor estratégia, né? Com certeza não é a melhor estratégia, porque eu tenho, pela experiência também, pelo tempo de advocacia que a gente já pôde perceber que esse cliente que você cobra abaixo da tabela é o cliente que vai mais se encher o saco. Aquele cliente, né, que cobra aquilo que você coloca como justo, não questiona, é o cliente que não vai estar te ligando final de semana, que não vai te incomodar nos horários extra serviço, né? Então, eles têm mais respeito com o advogado, né, e entendem mais. Agora, aquele cliente que já cobrou pouco, ele não vai valorizar o advogado. Pelo contrário, eu vejo o seguinte: vocês, advogados, nós, advogados, nós precisamos valorizar aquilo que a gente fez. A gente estudou 5 anos de faculdade, nós estamos fazendo vários cursos, e isso tudo compõe o seu conhecimento para você apresentar boas ações e defender melhor seu cliente. Então, é necessário se valorizar. Doutor, é minha dificuldade de saber o quanto eu vou cobrar. Na internet está cheio de informações, de cursos que ensinam como cobrar. Nós temos cursos presenciais nas entidades aí, por exemplo, como eu citei o Sebrae, a própria OAB, né? Então, nós precisamos buscar, né? Quando eu reconheço que eu tenho um ponto fraco, eu tenho que ir atrás de mecanismos que possam minimizar esse ponto fraco. Excelente. Doutor Jaime, no que tange ao operacional da advocacia, o senhor disse muito bem. O opositor, que no caso muitos advogados entende o outro colega como opositor, e erro na cobrança de honorários. Ok, isso aqui é na parte operacional. Mas no posicionamento de marca pessoal, no posicionamento do advogado como marca, e aqui eu vou compartilhar com o senhor uma experiência. Eu iniciei mentorias com advogados, né? Visando aí a alavancagem da carreira. E eu me deparei com advogados que sequer tinham uma logo, nem Instagram. Então, assim, eu me surpreendi com esse comportamento, sabe? Então, eu queria saber do senhor, diante dessa experiência, dessa vivência, relacionada a esse posicionamento de marca pessoal, essa forma do advogado se posicionar nesse sentido. Qual é o erro que o senhor acha que o advogado está cometendo muito nesse sentido? Olha, eu gostaria de falar que, se eu não me engano, foi Bill Gates que falou, né? Se sua empresa não estiver na internet, sua empresa no futuro não vai existir, né? Então, hoje é aquela coisa. Eu comecei na época onde ainda o processo era papel, né? Se eu não me engano, foi em 2011 que a gente digitalizou os processos. Então, se de lá, com certeza, os advogados mais velhos, principalmente os novos que tiveram essa transição, passaram por dificuldades naturalmente. Você sai do papel e vai para o digital e enfrenta dificuldades. Hoje, a grande busca que os colegas têm que ter é em relação ao digital. É importantíssimo. Hoje já tem direito digital, já tem várias, inclusive situações em que o advogado pode estar atuando e ganhando bastante remuneração em questão de honorários. É importantíssimo hoje você ter redes sociais ativas, seja o LinkedIn, seja também o Instagram, seja o outro lá que era antigo, tem gente, colegas que tem o TikTok, né? Então, hoje o advogado precisa estar inserido, porque onde está o cliente? O cliente está na maior avenida que existe no mundo, que é a internet, né? Então, o advogado que não está lá, que não se apresenta na internet, ele está desconectado. Eu entendo que muitos colegas hoje trabalham com a indicação, mas hoje as pessoas com a facilidade de celular, de smartphone, com a facilidade de acesso à internet e acesso ao Google, né? Ele consegue consultar, eu preciso de um advogado que cuide de tal ação.
ou preciso de um advogado que mexa com inventário. Então, ele consegue, com mecanismos mais simples de busca, identificar onde está um advogado, né? Então, o que é necessário hoje? Ninguém precisa virar um expertise em mídias sociais, mas precisa ter um mínimo de conhecimento. Precisa, se você não tem a capacidade de criar seu conteúdo, eu não recomendo, apesar de, como eu falei, eu tenho formação em comunicação, mas eu até agora estou me preparando para ter um auxílio de uma empresa, de uma agência, né? A melhor forma, né, é você começar de pouco, fazendo entrevistas, participando de podcasts, dando visibilidade ao seu Instagram. Aí as pessoas me perguntam, né, por exemplo, o que seria interessante? Ter um Instagram próprio teu e um pessoal e um do escritório? Eu particularmente tenho, né, porque eu prefiro preservar as questões de informações jurídicas dentro desse Instagram próprio. Mas tem gente que tem outros entendimentos e a gente respeita. É aquela coisa, aqui a gente não está para dizer, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas é importantíssimo que busque mecanismos. Hoje na cidade tem formas de você buscar esse apoio, né? Você pode, às vezes, arranjar um sobrinho, ou um primo, ou alguém que possa estar te auxiliando no início, né? É aquela coisa. Nós precisamos estar na principal avenida mundial, que é a internet. Se você não estiver lá, seu concorrente, entre aspas, que eu não quero dizer concorrente, seu colega vai estar lá, ele vai pegar mais clientes, vai ter mais demandas e você vai lá ficar chupando o dedo. É isso que é necessário. Hoje é essencial. Instagram, WhatsApp a maioria dos colegas tem, mas hoje Instagram, Facebook e essas LinkedIns é interessante para mostrar para a sociedade quem é você, que você é advogado, que você trabalha com que área, eu estou à disposição do quê, né, para mostrar para a sociedade como que você pode contribuir com ela. Então, não se posicionar hoje como marca, que é o mínimo, né? Só não está acontecendo por parte de quem de fato não tem um comprometimento com a carreira, né? Ou seja, não tem o porquê de falar assim, não estou conseguindo crescer na advocacia, mas espera aí, não está fazendo o mínimo. Sim. Estou certa disso? Com certeza. Doutora, eu até brinco, no início da minha carreira, eu fiz uma logomarca, eu comecei fazendo. Não quer dizer que eu fiz publicidade, que eu sou expertise em design. Pelo contrário, a área de design nunca foi minha praia, né? E fiz uma logo bem simples, mas para advocacia, para aqueles que não são tão críticos, né, com a comunicação, eles não iriam criticar, né? Era uma imagem bem simples, né? Hoje tem o Canva, que permite o colega fazer. Hoje tem as inteligências artificiais que permite também o colega construir a sua logomarca. Então, lá atrás eu comecei com uma logomarca bem simples. O senhor fez a sua própria logo? Sim, eu comecei com a minha logo, aí foi evoluindo, deu uma melhoradinha, aí chegou um momento que eu tive que contratar um profissional de agência, né, um colega. A gente trabalhou, essa logomarca, inclusive, que eu tenho hoje, ela tem o sinal, inclusive, no meu anel aqui, e ela me acompanha em todas as áreas que eu atuo. É a sua marca É a minha pessoal, marca. já é uma águia. Uma águia. Então, na verdade, com base nessa águia, eu tenho que. A história da águia, vocês procurem na internet, vocês vão entender por que eu valorizo tanto a história da águia, né? E eu vejo o meu caminhar como um caminho como se fosse de águia mesmo. Então, eu comecei com a minha logomarca simplesinha. Qualquer um dos colegas entra no Canva, entra com o GPT cria para você a sua logomarca hoje, simples, né? Cara, eu não tenho condição de pagar. Com certeza, com o tempo você vai evoluindo. Olha, se você tem uma ideia, tipo, eu quero uma logomarca, sei lá, a deusa da justiça segurando uma balança. Comece com ela, é simples, tem várias desse tipo aí. Busca referência no Canva gratuito, tem vários cartões de visita, tem várias imagens de colegas. Você vai ajeitando ali, muda uma cor, muda alguma coisinha. É simples. Na minha época não tinha muita coisa assim, não. Era o Paint. Há 20 anos atrás? Não, tô quase lá, estamos 18 anos. 18 anos. Mas era o tal do Paint, né? Tinha o Corel também, mas o Corel eu apanhava do Corel. Então, realmente, eu preferi utilizar o Paint, então era bem rústico, bem rústico. Hoje a gente tem mecanismos mais simples, mais acessíveis, né? Então, o advogado pode
começar a pedir ajuda como falei, pede ajuda do sobrinho, pede ajuda de um parente, de um amigo. Você não pode criar uma logomarca para mim? Alguns casos, lógico que eu não estou aqui para fazer propaganda, não. Mas alguns colegas, às vezes, que não têm logomarca, eu crio para eles. Porque eu acho importante você ter uma identidade. Né? Mesmo que eu falo assim, ó, coloca alguma coisa aí na sua petição, fica muito. Desculpa, como publicitário, às vezes eu falo, fica feio não ter alguma identificação aí. Então eu sempre cobro de alguns colegas e às vezes, em alguns casos, eu faço até, ó, usa esse aqui e depois você melhora. Que é o que eu falei, eu não sou especialista em design, tem pessoas habilitadas para isso. Mas mesmo que não seja bonita para você, comece com alguma identificação, é melhor. Excelente, doutor, muito obrigada. Doutor, hoje se fala muito em desenvolvimento profissional aliado ao autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento para a gente crescer profissionalmente. Na visão do senhor, qual é a importância do advogado compreender o seu próprio perfil comportamental para tomar decisões na carreira? Eu, particularmente, vejo, doutor, advogados comerciais fazendo o operacional e advogado que tem perfil de operacional fazendo o comercial. O que o senhor tem a contribuir, tendo em vista que o senhor também tem formação em desenvolvimento pessoal? Como coach, né, tem algumas formações em coach, né, acho importante, como eu falei, o coach traz conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver de você, é melhor para você desenvolver e melhorar a sua situação e a forma de atender. Eu naturalmente dá para perceber que eu tenho um perfil comunicador, até pelas formas como a gente atua, né? E tem os perfis comportamentais, o analista, né? O planejador. Então a gente tem que ficar bem atento. O que é vantagem você conhecer o seu perfil? É saber as suas qualidades, porque todos os perfis têm qualidades, né? E são inerentes dele. E também conhecer os seus pontos fracos, aqueles pontos que você pode melhorar. Com certeza, como comunicador, eu me permito aqui, mas o comunicador ele é um pouco desorganizado. É um desafio para mim. E eu procuro sempre estar desenvolvendo essa questão, que é um ponto fraco dentro do meu perfil e também do meu. Então, a vantagem de você conhecer o seu perfil é destacar aquilo que é benéfico e que é positivo para você, né? E também procurar equilibrar aquilo que é negativo, onde você se perde, onde que você pode melhorar, o que você pode melhorar. Porque nós temos todos os perfis comportamentais, né? A doutora também tem formação em coach, né? E a gente sabe, nós temos todos os perfis comportamentais, todos nós temos, alguns com mais, outros com menos, mas é possível buscar o equilíbrio. Hoje, dentro das avaliações, as últimas avaliações que eu tenho feito, eu tenho um perfil mais equilibrado, próximo, cada um. Lógico que o de destaque é a comunicação, mas são mais próximos, né? Eu procuro sempre equilibrar. E tem pontos positivos que são inerentes, às vezes, de um outro perfil, que eu não. Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir, porque é o que eu falei, está dentro do nosso perfil, mas a gente consegue melhorar pontos, por exemplo, que na questão da desorganização. A gente consegue desenvolver mecanismos, tipo, seja agenda, seja outras ferramentas, né, que a gente fala muito em ferramenta, para poder consertar aqueles defeitos que a gente tem dentro do nosso perfil. Então é importante. Hoje, se você puder ter conhecimento, se você puder ter acesso a um coach, ter acesso a uma formação, primeiro, é importante, principalmente para conhecer como que eu sou, como eu sou. Depois, entender para onde eu quero ir. Porque eu sempre falei, eu acho importantíssimo, o coach me ensinou isso, que aquele que não sabe para onde vai, né, fica perdido no mundo. Então, é importante você saber. Eu quero chegar a 10 contratos em 5 meses, ou sei lá quanto tempo. O que eu preciso fazer? Fazer um relatório. E o coach não é aqui para dar opinião, não. O coach não é o cara que dá opinião. O coach é o cara que segura na tua mão, porque quem caminha é você. Quem caminha é a pessoa que tem o coach. Né? Eu defendo muito o coach, que muitas pessoas às vezes têm uma visão distorcida do coach. E é importante conhecer mais a respeito da profissão. O coach não é psicólogo, né? O coach não é psiquiatra. É importante você ter uma visão de onde você quer chegar e, às vezes, contando com o apoio de uma pessoa,
com expertise, com ferramentas adequadas, ele consegue te conduzir de forma mais fácil do que você caminhar sozinho. Excelente. Doutor, ficou muito claro, até porque eu já conheço o senhor, que o senhor tem o perfil comercial. Um grande comunicador, esse perfil comercial bastante destacado. E a gente entende que esse perfil ele tem dificuldade, como o senhor mesmo disse, uma certa dificuldade na organização. E a advocacia no operacional, ela exige muita organização. Como que o senhor faz para trazer esse perfil para operacionalizar no direito? Eu acho bem interessante, doutora, o que eu trabalho bastante na advocacia. Nós temos formas de descobrir as publicações antes, né? Tem um sistema que a gente chama de e-push. Os colegas vão saber o que é, né? Então, antes de sair uma sentença, antes de sair, não. Na verdade, a sentença o juiz decide e ela demora, às vezes, um tempinho, uma semana, às vezes alguns dias para poder publicar, né? Então, antes disso, eu já estou com ela ciente, eu já li ela, então eu não espero o último dia. Principalmente que geralmente eu atuo muito para autor, né? Então, geralmente, aquela coisa, eu tenho que buscar acelerar o processo e não retardar o processo. Porque tem lados também que às vezes estrategicamente é interessante enrolar um pouquinho o processo, naturalmente, que é técnica e também é necessário, é estratégico, né? Agora, o que eu brinco e falo importante é isso. Eu procuro sempre manter uma agenda é essencial. A minha agenda física, eu tenho pouco de dificuldade de utilização do digital, mas eu sei que tem colegas que usam vários tipos de agendas digitais, mas eu ainda sou do papel, ainda gosto de anotar e ticar todo quando acho legal isso daí também, que é uma das coisas que o coach me ensinou, quando você tica uma vitória, uma conquista que você tem. Então, puxa, eu consegui fazer aquilo. Hoje eu tive uma audiência, tiquei que eu fiz essa audiência. Então, é importante você ter. Eu recomendo não papel. Antigamente eu usava papel. Papel a gente perde. Papel mistura com as coisas e a gente acaba perdendo. Tenha uma agenda. Tenha uma agenda de organização. Coloque no papel o que você vai fazer, quais são as atividades, o que você pensa para a semana. Me organizo final de semana, às vezes, para segunda eu vou ter audiência tal horário, terça eu vou ter audiência tal horário. Quando eu não fazia isso, lá atrás também eu tive alguns momentos que acabei esquecendo a audiência. Então é importante você estar preparado. A coisa mais importante é o advogado estar preparado para aquilo que vai acontecer dentro da semana dele. Que é aquela coisa, se eventualmente eu precisar, como ontem à tarde, eu tive que encaixar uma cliente hoje às 5 horas da tarde, eu sei que eu tenho vaga para poder atendê-la. Então, se eu não tenho agenda, se eu não sei o que eu vou fazer durante a semana, eu me perco. Aí eu marco com ela, de repente eu já marquei outra emendada, não atendo bem nenhuma nem outra, eu vou falar que é advogado bagunceiro, que é desorganizado, né? E aí isso denigra a imagem do profissional. Então é importantíssimo, né? Ter uma agenda hoje é essencial ter uma agenda, seja dos mais antigos que usam ainda papel, ou seja do digital, aquilo que for melhor para você, que você se adapte, né? E aí utilizá-la para poder se organizar melhor. Então, ficou demonstrado que quando o senhor precisa sair do perfil comunicador, do perfil comercial, o senhor se esforça para entregar o seu melhor dentro do operacional também, Sim, certo? com certeza. Tem uma frase que eu quero compartilhar aqui com os senhores, que eu gosto muito dessa frase e eu me inspiro nela para desenvolver o meu trabalho. Não faça por você o que alguém pode e quer fazer. O senhor faria sentido para o senhor delegar tudo aquilo que o senhor precisa fazer esforço e potencializar nisso que o senhor já é muito bom? Faria sentido? Olha, uma das coisas que, adiantando até sobre o MAC, pelo ecossistema, eu achei positivo, como falei, pelo perfil comportamental nós temos habilidades, e as habilidades elas se destacam. É aquela coisa, eu sei que como comunicador, eu tenho uma capacidade de conversar com pessoas, de estimular pessoas, de talvez fechar um contrato, de
de mostrar o conhecimento O senhor é técnico. inspirador, doutor É, Jaime. na verdade, de ouvir, porque também é como eu falei, isso aí tudo não é só da advocacia, é dos cursos que a gente vai fazendo, daquilo que a gente vai buscando desenvolver. Você não pode ficar parado, você tem que buscar desenvolvimento, todo momento. Então, o que que acontece? Eu vejo que é importante, né, nesse momento, destacar suas habilidades. E no momento em que a habilidade minha talvez seja aquela de trazer pessoas para próximo, para poder ouvir o sistema, né? Inclusive agora até brinquei com a doutora anteriormente aqui, que eu estou tendo acesso a uma empresa que vai nos auxiliar em questão do digital, respeitando, lógico, aquilo que é permitido dentro das coisas que a OAB nos permite na questão de marketing, né? Mas ele falou que vai me encaminhar vários, lógico, com essa trânsito, né, com tráfego pago, ele acaba trazendo várias pessoas para o meu celular, né? Como todos nós já sabemos que é possível. E o que que acontece? Eu falei para ele, se coloca na minha mesa, é difícil uma pessoa não fechar o contrato comigo. Ou ela fecha o contrato porque ela entende, com esse cara, com esse advogado, eu vou conseguir aquilo que eu quero, ou ela não fecha geralmente porque eu não tenho condição financeira, o meu caminho é a defensoria, e eu também estou sendo bem claro para alguns casos, que às vezes é necessário a gente, que eu falei para os colegas, é necessário a gente entender quem é de defensoria e quem é para advogado particular. Naturalmente que o advogado, né, também pode fazer o pro bono, e a gente faz. Existe casos, por exemplo, de pessoas que às vezes precisam de um medicamento, de pessoas às vezes que precisam de uma cirurgia com urgência, né? E é necessário que a gente faça esse apoio, esse pro bono, né? Até eu faço isso como um propósito, né? Porque eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de ser advogado e utilizo da advocacia para ajudar pessoas. É isso que eu vejo muito. Então, como propósito de vida de ajudar, desenvolver pessoas, eu vejo que na advocacia eu posso fazer isso, ajudar pessoas. E às vezes, realmente, a gente entende o caso, por exemplo, precisa de uma coisa de urgência, e a gente sabe que, infelizmente, o atendimento da defensoria às vezes vai ser mais lento, não desmerecendo o trabalho dos colegas defensores, mas que às vezes aquela pessoa precisa por urgência porque corre risco de vida. E aí a gente tem que ter a sensibilidade, tem que ter aquilo que Deus plantou lá no seu coração de fazer o bem sem olhar a quem. Excelente. Doutor Jaime, quando eu disse que o senhor é inspirador, esse assunto, essa forma de trazer o advogado comercial, do advogado comercial entender qual é o perfil dele, do advogado operacional entender o perfil dele, como quando uma pessoa como o senhor, instruída, que já está há muitos anos na advocacia, se posiciona e fala: "Eu fecho o contrato, caiu na minha mesa, fecho o contrato". Quando o senhor se posiciona para a jovem advocacia, para os advogados que estão começando agora, dessa forma, o senhor inspira que essa nova geração entenda que seu advogado que fecha o contrato, seu advogado que decidiu deixar o operacional para fechar contrato, ele não está deixando de ser um grande intelectual. Ele pode ser também um grande intelectual na advocacia, mas ele está valorizando, potencializando o dom que ele já tem. E é aí que o dinheiro entra. Estou certo disso? Com certeza. É a mentalidade. É aquilo que eu falei desde o início. A mentalidade vai fazer com que você chegue onde você quer. Eu pretendo fechar 5 contratos, eu pretendo fechar 10 contratos. Eu entendo muito, digo, para alguns seria o universo, a energia do universo, para outros seria o poder de Deus, a fé. Então, isso faz com que você tenha resultado. E quando eu vou sentar na mesa de um cliente, eu já tenho um pensamento positivo. Que eu falei, de uma das formações que eu tenho é a psicologia positiva. A nossa mente tem uma tendência a ser bastante negativistas. E naturalmente, o mundo nos leva a um pensamento negativo. Mas eu tenho que desvencilhar dessas negatividades, das dificuldades, porque quando eu estou sentando com um cliente e eu falo, eu vou fechar, não estou falando aqui, mas eu estou mentalmente colocando dentro da minha cabeça que eu vou conseguir fechá-lo. E se tiver qualquer dúvida, eu vou dar a situação, eu vou dar a capacidade dele adquirir. É que eu falei,
nós devemos cobrar dentro daquilo que nos orienta a tabela, inclusive é uma sugestão mínima, mas pode ser aumentado de forma que você valorize a sua profissão, né? E você tem a possibilidade de parcelamento. Não impede. Parcelamento, você pode parcelar quantas vezes aos colegas novos advogados. Porque às vezes você acha que aquele valor que está lá, eu não posso parcelar. Não. Às vezes é melhor parcelar em, sei lá, 20 vezes, 10 vezes, 15 vezes, seja lá quanto, mas use aquele valor como referência. Naturalmente que quando tem um parcelamento muito grande, você vai colocar um pouquinho a mais, né? Porque tem uma perda. Mas é importante que a gente trabalhe com essa tabela. Essa tabela de honorários foi construída para fazer com que o advogado tenha condição de pagar a anuidade da OAB, que tenha condição de manter seu escritório e depois não se frustre com a profissão e vá trabalhar às vezes de Uber, vai trabalhar com outra profissão. Não desmerecendo também aqui, e eu faço questão de não desmerecer aqueles que trabalham com Uber, que trabalham com outras profissões, mas você fez uma faculdade de Direito, ou você vai seguir para um concurso público, ser um juiz e torço para que seja um bom juiz, vai ser um Ministério Público, um promotor, e torço para que seja um bom promotor, ou vai ser um advogado, e que seja um bom advogado, que tenha frutos, que tenha sucesso e que chegue aonde você deseja. Porque o que impede muitas vezes a pessoa de chegar onde ela quer é a própria mentalidade que ela tem. Exatamente. Abrindo uma notinha de rodapé aqui, colegas, doutores advogados, da importância de ter o autoconhecimento, de entender qual advogado que o doutor é. O advogado, ele tem o dom natural, o talento natural de ser um advogado que fecha contrato? Ou é o advogado intelectual, o técnico, aquele que gosta, que ama operar o direito? Porque quando essas habilidades, elas estão invertidas, deixa de entrar dinheiro. Aí é onde o dinheiro não entra na mesa, doutores. Então, assim, tem que ter essa atenção para essa questão do perfil comportamental, como bem explanada aqui pelo nosso colega doutor Jaime. Doutor Jaime, o senhor possui uma atuação muito relevante em causas sociais, né? Acompanho o senhor, a gente já trabalhou junto em algumas causas sociais também. E na experiência do senhor, de que forma que esse compromisso com a sociedade também impacta na forma do senhor exercer a advocacia? Olha, eu sou um defensor, né, inspirado por uma pessoa que eu admiro muito, que é o coach Paulo Vieira. E o Paulo Vieira fala para gente que para você crescer, ou seja, quando eu coloco para cima, você tem que contribuir. Então, para que eu possa desenvolver, lógico que eu não posso só contribuir, ou não posso só crescer. Então, para que você possa desenvolver, você tem que ter contribuições para a sociedade. Seja participando de algumas entidades de terceiro setor, inclusive, como falou no início, né, eu trabalhei em algumas entidades, eu já auxiliei, inclusive até hoje eu tenho participação do Patinha Solidária, que é uma ONG que trabalha com a sinoterapia. Nós levamos os cães para interagir com pessoas nos asilos, nos hospitais. Eu sou apaixonado pelo Patinhas, né, e outras atividades. Recentemente eu entrei também no Rotary, né? Eu comento com alguns colegas, eu estou encantado com o Rotary pelas atividades que o Rotary faz, né? Então você tem que buscar lugares onde você também possa fazer o bem para a sociedade. E também você, mesmo que às vezes não entre numa entidade, que particularmente é o que eu penso, é a importância de você entrar numa entidade, também para conhecer pessoas, para que as pessoas também possam te indicar, né? Mas também, se for o caso, é aquela coisa que eu falei agora há pouco. Existem casos de pessoas que às vezes não têm o apoio, não precisam de uma coisa de urgência, por exemplo, precisa de uma cirurgia de urgência. E eu quero citar aqui um exemplo de uma menininha de 8 anos, agora que recentemente a gente defendeu pro bono dentro do escritório, e assim, ela não tinha visão, né? Ela tinha que fazer uma cirurgia, o SUS ia ficar anos, e olha, o melhor presente que eu recebi não foi nem o honorário, foi ver que a gente teve que mostrar para o juiz que realizou, foi ver a possibilidade daquela criança olhando e vendo a mãe dela. Então, quer dizer, tem coisas na vida que não é só dinheiro, tem coisas na vida que só de você ver uma pessoa mudando, né, você já sente olha, valeu a pena eu chegar até aqui, valeu a pena ter ajudado, Ixi, valeu ele já mais do tá que eu fazendo queria. eu chorar aqui, pessoal. Valeu,
Valeu a pena mesmo, valeu. Que lindo, doutor. Eu não sabia dessa história. Parabéns, É que é doutor. aquela coisa, é o que eu sempre falei. A gente tem que fazer o bem sem olhar a A quem. gente conversa tanto, mas o senhor não tinha me falado dessa história. Eu não contei eu não costumo falar essas histórias, porque assim, eu vejo assim, tudo que você faz de bem, você não precisa sair mostrando. Verdade. Por exemplo, eu vou dar uma cesta básica, às vezes eu encontro uma pessoa que precisa tá ali numa lanchonete, uma família pequenininha, eu vou lá, compro um salgadinho, eu preciso tirar foto, ficar mostrando, para quê? Quem está tirando foto é o homem lá de cima. Quem está vendo aquilo que eu estou fazendo, inclusive eu estou lendo um livro agora que fala muito disso, que quando você dá, você também recebe. Às vezes, e muitas vezes, quem dá bastante, no caso, com essa solidariedade, sem mostrar, né, recebe muito e recebe bênçãos de Deus, e aí que a sua advocacia progride, sua vida Sua progride. vida. Só para complementar essa reflexão do senhor, como empreendedora social, eu sempre fui muito cobrada no sentido de prestação de contas de doação. Assim, até fora do normal, assim, das pessoas me cobrarem praticamente prestação de contas diárias do trabalho que eu desenvolvia na época da Wikipedia. Sim. E o que, assim, o que desencadeou em mim, assim, uma sensação, assim, de cobrança muito grande, sabe? No entanto que a gente atingimos a meta, os objetivos e encerramos. Mas nesse sentido aí eu tive muita cobrança de prestação de contas, mesmo empreendendo socialmente. E é bom enfatizar aqui que o empreendedor social, ele faz jus a um prolabore. Porque quando você está dedicando a sua vida, trabalhando, empreendendo socialmente, as pessoas confundem essa questão do empreendedorismo, né? E as pessoas desvirtuam um pouco isso, né, doutor? Com certeza. É importante as pessoas fazerem, até por isso que a ideia, quando eu criei a comissão do terceiro setor, era profissionalizar os colegas advogados. Por quê? É uma tendência, está bem conduzida pelo doutor Ariel, aqui meu abraço para o doutor Ariel, né? E assim, o que eu vejo hoje na advocacia é a importância dos colegas saberem que você vai contribuir, mas você não vai ser escravo. É importante que as pessoas entendam que nós também temos o nosso compromisso. E aí, nesse ponto que eu falei, como eu falei agora há pouco do Paulo Vieira, o Paulo fala nessa questão da contribuição. A contribuição não pode se estender muito, a pessoa tem que entender que tem os limites. O advogado tem que cobrar honorários, tem que, por exemplo, toda vez que vai constituir uma sociedade, uma ONG bem organizada, tudo, ela paga um contador e tem que pagar o advogado, né? Ela tem que valorizar a profissão do advogado, porque o advogado é o cara que vai fazer o contrato mais bem redondinho, é o cara que vai estar atento quando precisar alguma demanda, então ele tem que ser remunerado, porque ele também, se ele não for remunerado, você acha justo ele deixar aquilo que ele faz no escritório dele, que é onde ele tira a fonte de renda, onde ele se sustenta, para só ajudar você ou dar só atenção para você, para a entidade? Então é importante. É aquela coisa, a gente não vive tão somente da contribuição. A gente precisa também buscar mecanismos, e aí é onde que a gente consegue? Trabalhando, atendendo clientes, participando de audiências, vendendo o nosso negócio em si, apresentando o nosso serviço e ganhando pelos honorários que a gente recebe. Tanto os contratuais, que é aquilo que o cliente nos paga, como os comerciais, que é aquilo que é definido, né, pelo trabalho daquele que ganha a ação. Excelente. Eu confesso para o senhor que eu errei nisso. Eu errei nessa área. Em dado momento, eu coloquei todos os meus recursos, todas as minhas atividades em função do social. E aí, em dado momento, eu percebi que eu já estava praticamente esvaída. Então, é muito importante que os colegas que forem desenvolver o pró bono dentro da advocacia tenha muita responsabilidade com isso, né, doutor? Com certeza. Eu falo assim, você tem que ajudar a pessoa até onde ela quer ser ajudada. Eu digo que nenhum milagre, né, a gente que é cristão, a gente sabe que teve vários milagres na vida de Jesus, mas nenhum milagre que aconteceu com Jesus aconteceu sem que houvesse uma ação da outra parte. Então, é importante que as pessoas entendam, né, que nesse caso, o advogado não é o santo que vai fazer o milagre, mas que ele precisa do apoio,
da ação das pessoas também para contribuir com ele, porque é aquela coisa, o que adianta eu ficar 100% dedicando a uma entidade e não ter condições financeiras de me sustentar? Talvez eu vou para... É aquela coisa que o colega, às vezes, quando exagera demais na contribuição, ele acaba não se sustentando. E eu entendo, a gente entende aqui já, as causas são apaixonantes, naturalmente. Quem mexe, principalmente no caso que eu atualmente como presidente da Comissão de Defesa Animal, e a senhora também como foi, a gente sabe que é apaixonante. Realmente a gente ama animais, a gente ama estar com pessoas, às vezes em asilos, para as pessoas que gostam de estar em asilos, trabalhando com crianças, mas somente o amar não adianta. A gente precisa ter condições, até para poder ajudar mais, a gente precisa também pensar no nosso bolso, porque sem a nossa remuneração, sem aquilo que a gente trabalha no dia a dia, a gente não consegue viver só de contribuição. É racionalizar, né, doutor? Tem que racionalizar, né? No entanto, algumas pessoas também entendem que quando você racionaliza, você está se tornando egoísta, frio, né? E não é uma questão de sobrevivência, né? Racionalizar é sobrevivência. É o que eu falei. É uma questão de sobrevivência, é uma questão principalmente de valorização de você mesmo. Exato. Antes de você, porque Deus também falou, né? Antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Então, você às vezes vai amar mais ao próximo do que a si mesmo. Então, primeiro, considere, olha para dentro de si, eu tenho condição? E aí eu respeito também. Quem não tem condição, às vezes, olha, eu estou soberbado, eu estou cheio de serviço. Se você não está equilibrado financeiramente, psicologicamente e fisicamente, que a gente fala, né? Às vezes é bom dar um recuo e você se preparar para poder atender. As pessoas precisam saber, doutora, nesse sentido, a falar não. E é uma grande dificuldade para Né? qualquer ser humano. Muitas vezes a gente diz muito sim, 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 sim para tudo. E tem horas que a gente tem que falar não. E não significa que é egoísta. Ah, que eu estou deixando de lado, que isso aqui não é importante. É que eu tenho que olhar algumas coisas para mim, dentro de mim. Olha, não adianta eu assumir 1.000 cadeiras e não dar conta das 1.000 cadeiras. É melhor assumir uma cadeira e assumir dentro daquilo que é possível do que assumir 1.000 cadeiras, não dar conta de nenhuma e depois ainda sair devendo. E realmente se desestruturando fisicamente, psicologicamente, mentalmente, tudo. E aí o estrago é bem maior. Porque quem faz tudo não faz nada. Doutor Jaime, hoje o senhor também atua como conselheiro estratégico do ecossistema jurídico do MAC. Inclusive, eu quero agradecer muito o senhor, porque o senhor aceitou o convite, né? E assim, ter o senhor contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema é uma honra muito grande para mim, tá? Muito obrigada. Dentro das características do modelo de negócio que o ecossistema desenvolve, o que mais chamou a atenção do senhor? Olha, doutor, o que mais me chamou a atenção é a capacidade da gente ter colegas especialistas em todas as áreas. É como eu falei, a habilidade que eu tenho, às vezes, de ter acesso a várias pessoas nos diversos grupos onde eu pertenço, da onde eu participo, isso me permite também trazer ações, às vezes, que não é da minha especialidade, né? É o que eu falo, às vezes a pós-graduação, eu tenho feito várias pós-graduações, você vai falar assim, putz, mas você vai atuar em todas essas áreas? Não, eu quero ter pelo menos o conhecimento mínimo para poder conversar com um especialista, alguém que tenha expertise naquela área, entendendo o que ele está falando, né? Aqui, entre advogados, nós usamos muito o juridiquês, né? Então, aí eu entendo o que o colega está falando. Então, o que eu achei bacana e que eu também tenho feito durante muito tempo, né? Acontece que muitas vezes tem demandas que a gente recebe e eu não quero ver minha pilha no escritório de Só processo subindo. subindo, porque eu tenho um compromisso com o meu cliente de entregar um serviço de qualidade com agilidade, que sempre foi uma característica minha, sempre foi aquilo que eu preservei. Por isso que eu trabalhava de domingo a domingo. Hoje eu não preciso mais, graças a Deus. Mas era entregar com agilidade, para atender ele o mais rápido que pudesse. E hoje, tendo a oportunidade de participar de um ecossistema onde nós temos colegas, especialistas que atuam em diversas áreas, isso permite que eu possa atender todos os possibilidades que Não um cliente perde me mais traga. contrato. Ou seja, eu não perco mais cliente. E digo mais, naturalmente que
vocês participando do ecossistema, vocês vão entender isso. Isso também não impede que você tenha a sua advocacia própria, né? Você pode ter, mas existem casos que, por exemplo, é o que eu falei, eu sou especialista em direito consumidor, sou especialista em direito previdenciário, que às vezes o volume dos processos vai subindo. Hoje eu tenho para quem indicar, hoje eu tenho para quem direcionar. Ah, mas é uma ação tua. Eu falei, mas eu prefiro estar com a minha mesa vazia do que estar acumulando processo. Meu cliente vai ficar me ligando, vai ficar me cobrando, e quando eu encontro em colegas, parceiros, especialistas nas áreas que podem dar esse suporte, é um momento adequado, é um presente, né? E aí fica mais fácil, né? É o momento em que a gente pode estar direcionando de forma organizada, que eu acho importante isso, existe uma organização dentro do ecossistema, para que a gente tenha responsabilidade dos colegas que produzem e também compromissos e responsabilidades do colega que faz a captação e que encaminha para esse colega. Então, o que eu vi, organização dentro do sistema, né, que permite trazer parceiros importantes, especialistas na área, e também essa possibilidade de não deixar minha mesa cheia de processo parado, e sim esvaziar minha mesa e também poder direcionar e dividir aquilo que eu digo. Dividir o peixe é melhor do que você assumir 50 peixes dentro da sua mesa. Muito obrigada, doutor Jaime. Bom, doutores, só para os senhores entenderem, o doutor Jaime, desde que ele se tornou membro aqui do ecossistema, hoje um conselheiro estratégico aqui do ecossistema, ele passou a atender todas as demandas, todas as áreas do direito, sabendo que hoje nós temos uma estrutura jurídica de advogados intelectuais prontos para receber as demandas, advogados em todas as áreas. E importante compartilhar aqui com os senhores que o Dr. Jaime, o nome dele consta em todas as demandas e ele tem acesso à gestão de todos esses processos. Ou seja, não é uma parceria, é uma parceria institucional que permite que o nome dele cresça como advogado, inclusive dentro dos processos. Ou seja, além disso, ele ainda passou a ter mais tempo. O tempo que é algo que eu valorizo muito, e que é algo que eu trouxe para dentro do ecossistema, visando aí contribuir para que os colegas nunca não abra mão da receita da advocacia e tenha, inclusive, tempo, oportunidade para desenvolver outros projetos de vida, né, doutor Jaime? Como, por exemplo, investir na própria carreira. Porque enquanto ele está podendo hoje aqui dedicar essa manhã em ser entrevistado no nosso podcast, inaugurar o nosso podcast aqui com a gente, tem advogados em home office trabalhando nos respectivos processos, nas demandas que o Dr. Jaime prospectou. Dr. Jaime, para finalizar, eu gostaria de saber do senhor qual o conselho assim chave, o senhor deixaria para os advogados que estão iniciando na advocacia e que deseja construir aí uma trajetória sólida, respeitada na profissão? Qual que é o conselho assim para o advogado que está entrando, principalmente nesse momento da advocacia ser interpretada como negócio? A advocacia é um negócio, ela precisa ser interpretada como negócio, como uma empresa. Qual é o conselho que o senhor deixa para esses colegas advogados que ainda não estão enxergando a advocacia como um negócio? Perfeito, vamos lá. Aos colegas que estão entrando na área, primeiro, sejam bem-vindos. Procure sempre ter um advogado mais experiente, né? E acho que isso também foi uma das coisas que a gente percebeu, ter um apoio de advogados colegas mais experientes, às vezes te auxiliando, te dando dicas. Faça cursos com constância, procure estar nas comissões, né? E assim, eu particularmente, que eu falei, eu procure ser independente, né? Aquela coisa, que eu falei, eu demorei 4 exames de ordem para passar, mas eu gostaria de deixar uma dica aqui, não foram exames fáceis, né? A gente sabe como o exame de ordem não é fácil, e eu não fiz cursinho, porque eu não aceitava, tipo, passar por 5 anos de faculdade e não ter a capacidade de passar num exame de ordem. Então, no quarto exame, eu apresentei uma peça que era igualzinho um colega meu ganhou, eu fiquei por 1 ponto.
E esse meu colega teve avaliação com a mesma peça que a minha foi zerada. E eu não esqueço até hoje do presidente do exame de ordem, quando eu entrei com o recurso, ele falou assim: faça aquilo que você quis ser. Você quer ser advogado? Procure. Eu estudei, fiz o recurso, mas nem precisei, porque na próxima passei. Então, o que eu quero falar para os colegas. Valorize. Valorize você. Você chegou aqui, só de nascer você já é um vitorioso. De você ter enfrentado uma faculdade que é difícil, de direito, 5 anos, não é fácil. Existem altos e baixos e a gente acompanha isso com vários colegas que também passaram por isso. Então, participe das comissões, participe mais da OAB, procure conhecer todas as coisas que a OAB faz, né? Por exemplo, nós estamos aqui dentro de uma sala hoje da escola, né? Na verdade, da Caixa de Assistência, né? Tem cursos gratuitos na ESA, que os colegas podem fazer, ter certificação, mas não pense só certificação, pense em ter conhecimento. Procure, por isso que eu falo, participe das comissões, conheça mais, participe de cursos da ESA, né? E aproveite daquilo que você tem. Aquilo que a gente desembolsa com uma anuidade é caro, mas se você participar mais ativamente dentro da ordem, com certeza você vai ter retorno. E não vai sair aí falando, eu particularmente não concordo muitas vezes, as pessoas, a OAB não faz nada. A OAB faz muito, faz muito. Basta o colega ir atrás. E é isso que é importante. Então, esteja presente, é trabalho voluntário, estar nas comissões, não ganha nada, mas quer dizer, nada financeiro, mas experiência, com certeza, você pode ter certeza que você vai ganhar. Nem tudo é dinheiro, né, doutor Jaime? É preciso entender o valor do capital social, do capital político, do capital comercial, do capital intelectual. Isso são capitais que, em dado momento, se torna recurso financeiro. Com né? certeza. Doutor Jaime, mais uma vez, muito obrigada. E eu também, para encerrar aqui, senhores, quero agradecer a presença de todos que estão prestigiando o nosso trabalho. Eu quero entregar essa iniciativa, esse ecossistema, mais um projeto aqui da minha vida, primeiramente ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, que são os meus inspiradores da minha vida. Se eu estou aqui hoje podendo fazer esse trabalho, é porque Deus me deu a oportunidade de respirar, me deu saúde para estar aqui. Então, no final, tudo é Deus. Então, eu entrego esse trabalho, essa iniciativa, coloco cada membro do ecossistema na presença de Deus, que a gente possa ser uma fonte de inspiração, que essa iniciativa possa contribuir para que os colegas se posicionem. Tenha ousadia, busque a instituição, eu estou com uma iniciativa legal, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ouse se posicionar como profissional que é, como ser humano que é, com as suas ideias, né? Eu tenho compartilhado as minhas ideias com a nossa diretoria, com o pessoal aqui que eu tenho bastante contato, e eu não fico... eu não tenho receio em apresentar, né, as minhas ideias. É claro, eu estudo bastante. Esse é um trabalho, senhores, que hoje a gente está aqui apresentando, mas eu trabalho nessa questão de negócio voltado para propósito, conseguir trazer isso para dentro da advocacia. Os bastidores disso, eu trabalho nisso há 9 anos, não é algo de hoje, eu trabalho nisso há 9 anos. Então, assim, o que os senhores veem é só um pedacinho, né? Então, assim, os bastidores disso aqui é muito grande, tem muita vida, muita história, muita renúncia para fazer o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, eu quero agradecer de forma muito especial Dr. Luiz René, que é uma pessoa, assim, que tem contribuído para essa iniciativa, para o desenvolvimento do nosso ecossistema. O Dr. Gabriel Marinho, que entrou com a parceria institucional aqui, nos fornecendo aqui a sala para a realização dos eventos em atenção ao ecossistema, em atenção aos membros advogados que já compõem o nosso ecossistema. E quero agradecer também, senhores, aos membros, né? Se hoje nós já somos um ecossistema, hoje com mais de 30 advogados,
agradecer que cada advogado acreditou aqui na iniciativa e que vamos abrir, doutor Jaime, a terceira edição. Vamos abrir uma lista para uma pré-reserva, né, doutor? Uma pré-reserva para a próxima edição. Doutor Jaime e os demais conselheiros estarão conosco, né? Então, já pode entrar em contato e deixar o seu nome aí para participar da próxima edição, porque as vagas, por enquanto, são limitadas, né, doutor? Corre porque não tem para quem quer. Tem que aproveitar, porque realmente, assim, quando você compreende a importância, como funciona o ecossistema, com certeza você quer participar. Mas é aquela coisa, aqueles que chegam primeiro bebem água limpa. Então eu recomendo, aqueles que desejam conhecer, corre lá, porque ainda tem vaga, mas daqui a pouquinho acaba. É isso aí, pessoal. Então fiquem atentos aí, faça a sua inscrição para garantir a sua vaga aí. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima.